Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, que Jesus possa abençoar a todos. Estamos hoje iniciando aqui uma nova série do nosso canal Melhoria Íntima. Vou mais uma vez reforçar o propósito deste canal. É um canal para que possamos, através dos episódios, do conteúdo de cada episódio, das séries, possamos refletir, possamos internalizar o conteúdo e isso possa vir a ser para cada um de nós o combustível, a energia, a propulsão para que nós possamos buscar a nossa melhoria íntima, intensificar a nossa melhoria íntima. Claro, e sempre com a permissão e as bênçãos do nosso Pai. Hoje nós vamos iniciar uma série diferente. E essa série, ela vai acontecer em determinados momentos do canal futuramente também. A nossa série de hoje chama-se Resumindo. E por quê? Chama-se Resumindo. Porque hoje nós vamos fazer a primeira série neste formato, aonde vamos resumir as 4 séries anteriores que fizemos até o momento. A nossa primeira série do nosso canal foi as reflexões sobre os 10 mandamentos. A segunda série foi sobre a oração do Pai Nosso. E a terceira série foi as bem-aventuranças ditas por Jesus. E na semana passada encerramos a série Reflexão sobre o Salmo 23. Hoje nós vamos iniciar uma série, 4 episódios, contando com esse. Não teremos introdução nessa série, são 4 episódios. Cada episódio nós vamos tratar do resumo das 4 séries juntas. Dos 10 mandamentos, do Pai Nosso, das bem-aventuranças e do Salmo 23. Seria um resumo daquilo que mais importante a soma das séries pôde nos proporcionar, para reforçar o nosso entendimento, para gravar dentro de nós aquilo que precisa ficar gravado, para nos impulsionar. Se nós pudéssemos sintetizar todo o conteúdo das 4 séries, nós chegaríamos em 4 pilares. O primeiro, Deus em primeiro lugar, o fundamento da nossa vida. Deus em primeiro lugar, Deus o fundamento da nossa vida. Segundo pilar, um coração transformado. Terceiro pilar, a esperança
da vida eterna, da vida espiritual. Nós somos espíritos, estamos aqui de passagem. Quarto pilar, vivendo esta vida como discípulo no mundo. Discípulo de quem? De Jesus, de seus mensageiros, de Deus, nosso Pai. Hoje nós vamos tratar desse primeiro pilar. Deus em primeiro lugar, o fundamento da vida. Antes de entrarmos na reflexão em si, eu peço a vocês que curtam o vídeo, esse episódio, compartilhe com o maior número de pessoas que puderem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, nos ajude a fazer com que essa mensagem, esse canal chegue ao maior número de pessoas possível. E esse possível, acreditem, depende de cada um de nós. Por isso que eu peço, depende de cada um de vocês. O YouTube só espalha vídeos, divulga canal para os canais, os vídeos que são curtidos, compartilhados, os canais onde tem mais pessoas inscritas. Nos ajude, nos ajude. Nós temos a convicção absoluta que mais pessoas tendo acesso a este conteúdo do canal Melhoria Íntima, mais pessoas poderão ser ajudadas. Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, vamos refletir. Deus em primeiro lugar, o fundamento da vida. Toda caminhada espiritual começa com uma decisão fundamental. Colocar Deus no centro da nossa vida. Prestem bem atenção. Antes de qualquer mudança de comportamento, de qualquer conquista, de qualquer bênção, Deus nos convida a um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento de amor, de confiança, de entrega. Quando Ele ocupa o primeiro lugar, todo o resto de nossa vida encontra o seu devido lugar. Prestem atenção, quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, todo o resto se encaixa. Os 10 mandamentos começam justamente por esse princípio. Antes das leis proibir ou ordenar qualquer coisa, Deus se apresenta como aquele que libertou o seu povo e declara que não devemos ter outros deuses diante dele. Isso nos ensina que o coração humano sempre servirá a alguma coisa. O coração humano sempre servirá a alguma coisa. Servirá a Deus, servirá o dinheiro, o poder, o prazer, a própria vontade ou qualquer outro ídolo. Nós, indefinidamente, qualquer um de nós, sempre temos o dono do nosso coração. O primeiro mandamento nos convida a escolher o Senhor, o único
que é digno de ser o primeiro em nossa vida, em nossa adoração, em termos como ídolo. Essa mesma verdade aparece no Pai Nosso. Jesus nos ensina a começar a oração do Pai Nosso voltando os olhos para Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Antes de apresentar os nossos pedidos, somos convidados a reconhecer a santidade do nosso Pai. Desejar a vinda do seu reino e aceitar a vontade dele em primeiro lugar em nossa vida. A oração do Pai Nosso nos ensina que Deus não deve ser apenas uma parte da nossa vida, mas o fundamento sobre o qual toda a nossa vida deve ser construída. As bem-aventuranças aprofundam esse ensinamento ao afirmar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não significa fraqueza, mas reconhecer humildemente que tudo que somos, tudo que temos, inclusive a própria vida, vem de Deus. É abandonar a autossuficiência e viver na dependência da sua graça. Da mesma forma, os mansos e os humildes confiam mais na força de Deus do que na própria força. Até porque quem confia na sua própria força está movido pelo seu orgulho, na sua autossuficiência, e nós sabemos que nós não somos nada sem Deus, sem a permissão de Deus, sem o direcionamento dele. O Salmo 23 retrata de maneira belíssima essa confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa declaração não significa ausência de dificuldades, já falamos disso, foi a última série, está bem fresquinho na nossa mente, na nossa lembrança, mas a certeza de que Deus supre tudo que realmente necessitamos. Lembre-se, a ovelha encontra segurança porque permanece perto do pastor. Assim também, meus irmãos, o cristão encontra paz quando permanece perto de Deus, pertinho de Deus, mantendo uma relação íntima, uma comunhão com Ele. Percebemos então que esses 4 ensinamentos apontam para uma única realidade. Deus não deseja ocupar apenas um espaço em nossas vidas. Ele deseja ser o centro dela, o centro da nossa vida. Quando o Senhor está em primeiro lugar, aprendemos a obedecer com amor, a orar com confiança plena, a viver com humildade e a caminhar em paz, mesmo diante das incertezas. Eu repito, que maravilha, meus irmãos,
Minhas irmãs, meus jovens, vamos refletir. Pergunte ao seu coração: o que realmente ocupa o primeiro lugar em minha vida? O que domina realmente o meu pensamento? O que orienta as minhas escolhas? O que recebe o melhor do nosso tempo? Aquilo que recebe o melhor do nosso tempo, dos nossos pensamentos, é o que revela realmente onde está o nosso tesouro, o nosso coração. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma decisão tomada uma vez, mas uma escolha renovada diariamente. É confiar nele antes de confiar em nós mesmos. Buscar sua vontade antes de buscar a nossa. Amar sua presença mais do que as bênçãos que ele pode conceber. Prestem atenção nisso. Comunhão com Deus é amar a sua presença em nossa vida muito mais do que ele pode fazer por nós. Quando Deus é fundamento da nossa vida, deixamos de viver guiados pelo medo, pela ansiedade, pelo orgulho, como eu falei ali na frente. Passamos a caminhar pela fé, certos de que o Pai nos ama. O Mestre Jesus nos ensina. Resumindo, a verdadeira vida começa quando Deus deixa de ser apenas uma prioridade entre muitas e passa a ser o fundamento, a prioridade sobre o qual construímos toda a nossa existência. Quem coloca Deus em primeiro lugar em sua vida encontra direção para o caminho, paz para o coração e esperança para a nossa vida, que é eterna. Reflitamos sobre isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio.